O Nicolas Ferreira conhece o trabalho do Fogo Cruzado. Eu fiquei passada. Olha aqui o que ele disse. According to the Crossfire Institute, the number of stray bullets victims in Rio de Janeiro grew up by 58% in the year 2025. Eu não falo inglês. Será que foi isso mesmo? Vamos nessa que hoje tem VAR da Segurança Pública. O deputado Nicolas Ferreira foi a El Salvador falar sobre facções e crimes no Brasil. E quando ele falava em clima de guerra e outras coisas, ele citou uns dados do Fogo Cruzado de março desse ano. E esse é um exemplo excelente de como os políticos usam recorte de informação, de dado, para defender o que eles querem e não necessariamente defender o melhor para a gente, para as nossas famílias. O Nicolas citou a alta das balas perdidas que a imprensa noticiou em março de 2025. E, de fato, a gente registrou uma alta, mas se você olhar direitinho os dados, essa alta não aconteceu exatamente por conta das facções. Olha o que diz a matéria da CNN. Quase metade dos tiroteios que acabaram com balas perdidas aconteceram durante operações policiais. E isso não é um mero detalhe, mas o Nicolas não quis citar. Há uma década eu repito a mesma coisa. A opção da polícia por fazer essas operações que acabam nesses tiroteios desse jeito, colocam a população em risco. Sim, porque a maioria das balas perdidas acontece nessas situações e não em troca de tiros entre traficantes ou milicianos, como o Nicolas dá a entender. Você precisa saber que, elas não resolvem o problema da segurança ou das facções. A gente está vendo isso aí, não resolve. Porque elas acontecem há décadas e continua tudo igual. O Fogo Cruzado já registrou 603 operações policiais nos complexos da Penha e do Alemão, uma média de 5,5 por mês em 9 anos. 9 anos. Adiantou alguma coisa? Acabou o Comando Vermelho? Nada. Tanto que a gente está aqui falando disso de novo. A segunda coisa, quando você defende essas operações feitas dessa forma que elas são feitas, você precisa saber que necessariamente a gente vai ter mais vítimas de bala perdida. Em todos os anos de existência do Fogo Cruzado, a gente registrou a maioria das balas perdidas em meio a ações policiais. Todos esses anos, quase uma década. No total da série histórica, a gente tem 1.354 vítimas de balas perdidas, 61% delas em meio a ações policiais. Olha quantas vidas teriam sido preservadas se a política de segurança pública realmente funcionasse, se ela fosse pensada para proteger e não para ganhar seu voto. Aí olha só, as vítimas de balas perdidas estavam em alta lá em março, mas isso não se confirmou ao longo do ano. Então o Nicolas citou um dado antigo, manipulando a narrativa para poder justificar seu ponto de vista torto. Na verdade, estamos no menor patamar da série histórica, em 9 anos, com 104 vítimas de balas perdidas em 2025. Eu sei que vai vir um bocado de gente aqui comentar sobre El Salvador, para poder dizer que eu sou uma especialista de segurança que não sai do sofá e blá 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 blá. Eu vou deixar de ilustração aqui 2 imagens de operações policiais que eu cobri na linha de frente para poder te dizer 2 coisas. El Salvador tinha altas taxas de homicídio, mas o crime por lá chega a ser brincadeira perto do que acontece aqui no Brasil, coisa de criança. É um país muito pequeno, com gangues que não chegam nem perto da estrutura das facções que operam no Brasil e que não tem o mesmo papel estratégico no tráfico de drogas que o Brasil tem. É menos que um laboratório que refina ali em Goiás. O Brasil é hoje um dos países que mais refina cocaína no planeta e é uma rota importante para o carregamento que roda esse mundo todo. El Salvador é ninguém na fila do pão do tráfico internacional. É como você comparar o funcionamento do seu Antônio Chapeiro com a operação inteira do McDonald's. Não tem como. E a outra coisa é, vai ter político prometendo repetir o que El Salvador fez, mas é aquilo, né, gente? O golpe tá aí, cai quem quer.